Nós temos aprendido que na boca está a possibilidade de nós escolhermos a vida ou a morte, amém? Então, Provérbios capítulo 18 e versículo 21 diz isso mesmo, que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Em outras traduções, diz que aquele que a bem utiliza comerá do seu fruto. Aquele que utiliza bem a sua língua vai, de alguma forma, receber as bênçãos por usar bem a sua língua, mas também a verdade é que se nós usamos a língua para o mal, nós também vamos colher o mal, certo? Eu estava a meditar hoje de manhã e estava a pensar, quantos aqui desejam mudança na sua vida? Eu desejo muitas mudanças na minha vida. E eu estava a fazer o devocional, e aqueles que seguem esse devocional também saberão que hoje era esse dia, e falava sobre a plantação. Então, se nós queremos mudança na nossa vida, nós precisamos fazer uma coisa muito simples, que é mudar a nossa plantação, que é mudar aquilo que nós temos plantado. Quando nós queremos mudança na nossa vida, não vale a pena continuarmos a plantar o mesmo. Amém? Porque se nós plantamos o mesmo, nós sempre vamos escolher o mesmo. Há pessoas que dizem, bem, toda a minha vida foi assim, há anos que eu estou assim, não consigo sair do mesmo lugar. Então vamos questionar que plantação nós temos feito na nossa vida. Que palavras nós temos semeado, que atitudes temos semeado na nossa vida, que comportamentos temos semeado na nossa vida. Porque aquilo que nós semeamos é aquilo que nós vamos colher. Então, quantos querem uma mudança na sua vida? Comece a plantar coisas diferentes. Comece a declarar palavras diferentes sobre a sua vida. Comece a semear amor, se você quer colher amor. Amém? Não pense que você semeia ódio por todos os lados e que vai colher amor. É impossível nós colhermos uma coisa que nós não semeamos. Estão cá comigo? Eu percebo muito pouco de agricultura, mas sei que é assim. Se eu semeio abóboras, eu não vou colher batatas. Está certo? Logicamente, eu só colho o que semeio. Então, se você quer uma mudança na sua vida, comece a ver aquilo que você tem que mudar primeiro. Então, mas parece redundante. Se eu quero mudança, tenho que mudar, exatamente. Se você quer resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes. Posso ouvir um amém? Então, às vezes, nós não nos apercebemos como as palavras são tão importantes e que podem edificar como de repente podem destruir. Através das palavras, nós podemos, num instante, destruir coisas que demoramos anos a construir, como também podemos, com uma simples palavra, trazer respostas e tranquilidade a alguém. Ou seja, através da nossa palavra, nós podemos destruir completamente algo que nós tivemos muito tempo a construir, certo? Às vezes basta uma simples palavra para arruinar um negócio. Às vezes basta um simples tratar mal para acabar, ou seja, para perder um cliente. Sim ou não? Às vezes podemos pensar, bem, mas estamos num dia mau. Sim, mas disseste alguma palavra que se calhar pode ter levado esse cliente a nunca mais voltar. Estão comigo? Então, nós, com as palavras, nós podemos construir ou podemos destruir. Somos instruídos pela palavra de Deus a termos cuidado com a nossa boca. Faça assim na sua boca e diga, eu preciso ter cuidado com a minha boca. Sabe, você não precisa ter cuidado com a boca da outra pessoa. Você precisa ter mesmo cuidado é com a sua boca. Amém? Há um livro da Joyce Meyer que diz, Eu e a Minha Boca Grande. Alguém já leu? Muito bem, há irmãos que já leram. Quem não leu, experimente ler esse livro. Eu e a Minha Boca Grande. Quantos reconhecem que às vezes temos a boca grande? Aqui gente já está com a língua resfriada, mas quem é que ainda tem uma boca grande? Ok, ainda bem que podemos admitir todos que às vezes ainda precisamos de domar aqui a nossa língua. Diz a palavra de Deus que a língua tem que ser domada. Então nós somos instruídos pela palavra de Deus a termos cuidado com a nossa língua. É tão importante o que sai da nossa boca que Jesus nos instruiu. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Mateus, capítulo 12 e versículo 34. Mateus 12, 34.
Mateus 12:34 diz assim: Jesus estava a dizer: raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo, escute isto, irmão, agora, mas eu vos digo que toda a palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Jesus está a dar-nos uma instrução preciosa. Quantos querem ouvir a instrução? A Bíblia diz em Provérbios que o sábio, ele adquire instrução. O sábio adquire entendimento. Quantos querem ser sábios? Quantos querem ser sábios? A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Portanto, quando nós tememos a Deus, nós já estamos a começar bem. Amém? Diga comigo, se eu temo a Deus, eu já estou a começar bem, para adquirir a sabedoria. Amém? Então Jesus faz aqui faz-nos aqui um grande apelo a que nós tomemos conta daquilo que nós falamos. Ele disse, do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Jesus estava a dizer, aquilo que tu tens abundantemente no teu coração, acaba por sair pela tua boca. Por isso a Bíblia também nos diz lá em Provérbios, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procedem as saídas da vida. O que é que você mais tem que guardar na sua vida? O seu coração. Amém? Você, sobretudo, diz a Bíblia, acima de qualquer coisa, guarda o teu coração. Porquê? Porque dele saem todas as coisas. O que é que começa por sair? As tuas palavras. Do que está cheio o teu coração, é disso que tu vais falar. Então Jesus estava a dizer isso. Do que está cheio o teu coração, do que há em abundância no teu coração, disso fala a tua boca. E vejam a conclusão que Jesus tira. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. Aquele homem que é bom, que tem cuidado com as suas palavras e que tem guardado o seu coração, ele tira coisas boas do coração. Então ele fala coisas boas. Mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Então Deus está a dizer, a seguir diz, mas eu vos digo que toda a palavra ociosa, o que é uma palavra ociosa? É uma palavra inútil, uma palavra frívola, uma palavra maldosa, uma palavra má. De todas essas palavras nós vamos dar contas. Posso ouvir um amém, irmãos? Sabe, nós às vezes não tomamos consciência do poder das nossas palavras. Mas de toda a palavra, disse Jesus, de toda a palavra que sai da vossa boca e que é uma palavra ociosa, que os homens disserem, vão dar conta dela no dia do juízo. Ou seja, há um dia do juízo, um dia que vamos estar diante de Deus e vamos dar conta de cada palavra que saiu da nossa boca. Você tem noção disso? Quantos podem fazer uma reflexão de meio segundo e pensar que, meu Deus, já disse muita coisa pela qual eu não queria dar conta? Já dissemos todos muita coisa que não deveríamos dizer, sim ou não? Diga lá, sim ou não? Já dissemos todos muita coisa da qual nos arrependemos, sim ou não? Então, se nos arrependemos nós, temos de ir diante do nosso Deus também e pedir perdão por cada palavra ociosa que saiu da nossa boca. Porque Jesus diz que nós vamos dar contas dessas palavras. Porque pelas tuas palavras serás justificado e por tuas palavras também és condenado. As palavras justificam as nossas atitudes, como também pelas palavras nós somos condenados. Então escute, nós vamos ser julgados por cada palavra que dizemos. Não é só os outros que vão ser julgados, somos nós mesmos que vamos ser julgados. Você não vai ser julgado pela palavra que você ouviu do outro. Você pode dizer assim, mas houve uma palavra que me magoou muito, que alguém disse. Bem, mas você não vai ser julgado por essa palavra, você vai ser julgado pela palavra da sua boca. O que é que eu quero dizer? Que às vezes estamos muito focados na palavra do outro, mas e as nossas? Nós vamos ser julgados por que palavras? Pelas nossas ou pelas dos outros? Diga lá comigo, são mesmo pelas minhas. Pelas minhas.
Amém? Pelas minhas de todos, só digam lá, pelas minhas. Então, cuidado com as nossas palavras. Nós precisamos ter cuidado e arrepender-nos quando usamos a nossa boca para proferir algum engano, uma mentira, uma acusação, uma discórdia, qualquer coisa. Qualquer palavra, diz a Bíblia, disse Jesus, qualquer palavra, o que é que diz? Qualquer palavra ociosa. Ou seja, inútil, má, que não é de edificação. Amém? A Bíblia até diz, para que da nossa boca saiam palavras que edificam os outros. Amém? Então, uma instrução muito viva que nós recebemos de Deus é o cuidado com a nossa boca. É tão importante que o salmista, e se os irmãos puderem abrir as suas Bíblias, o salmista dizia, põe, Senhor, um guarda à minha boca. Eu não sei bem qual é o versículo porque eu não o escrevi, irmãos, mas está em Salmos. Foi o salmista que disse, mas realmente eu não sei onde está, mas eu creio que os meus queridos irmãos vão poder pôr ali e vamos poder seguir. Diz, põe, Senhor, um guarda à minha boca. Diga assim, levanta a sua mão se você está a escutar atentamente esta palavra. Obrigada, está em Salmo 141, 3. Anota aí nos seus apontamentos. E levanta a sua mão bem alto se você está a escutar esta palavra e dizer, Deus, eu quero mudança na minha vida. E diga comigo, põe ao Senhor uma guarda à minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. E vamos seguir o versículo. Diga comigo, não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más, com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma das suas delícias. Olhem só, o salmista primeiro está a dizer, Deus, põe uma guarda na minha boca. Quantos é que já tiveram essa necessidade ou esse desejo de dizer a Deus, Deus, põe um guarda na minha boca? Os irmãos já venceram a língua, então vamos lá. Quem ainda não venceu pode dizer, põe um guarda na minha boca. O salmista, irmãos, teve essa necessidade de dizer, Deus, põe um guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios e não permitas que o meu coração se volte para o mal. Porquê? Porque se o meu coração se volta para o mal, que palavras eu vou dizer? Boas ou más? Más. Então vejam como tudo está ligado. O salmista dizia, guarda o meu coração, ou não permitas que o meu coração se volte para o mal, e ao mesmo tempo põe um guarda na minha boca. E Isaías, quando viu o Senhor, ele também teve uma experiência idêntica. Vamos ver Isaías capítulo 6 e versículo 5 a 7. Isaías 6, 5 a 7. A certa altura, Isaías, diz a Bíblia que no ano da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor. Quantos querem ver o Senhor na sua vida? Então diz que quando Isaías tem essa experiência, quando Isaías vê o Senhor, acontece algo. Isaías capítulo 6, diz assim o versículo 5. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Sabe, a primeira coisa que eu gosto de ver em Isaías é a humildade dele. Ele não disse, ai que bom, Deus apareceu-me porque eu sou perfeito. Ai, que bom, Deus é por mim porque eu estou no meio de pessoas impuras, mas eu não, eu sou perfeito, sou maravilhoso. Isaías fez isso. O que é que Isaías faz? Quando Isaías tem um encontro com Deus, ele reconhece a sua impureza. Ele fala, eu estou no meio de um povo que fala de forma impura, mas a verdade é que os meus lábios também são impuros. Quantos de nós podemos ter essa humildade nesta noite?
como Isaías. Então ele diz, ai de mim, diga comigo, ai de mim. Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E o versículo 6 diz, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Quantos nesta noite dizem, bem que eu precisava de uma brasa viva do altar, que um serafim voasse até mim, trouxesse na sua mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz, tocasse na minha boca e perdoasse a iniquidade. A primeira coisa que acontece com Isaías quando ele tem um encontro com Deus é que Deus purifica a sua língua. Diga, uau! Quão importante para Deus, veja que a seguir a isto, diz assim no versículo 8, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Veja, Deus para enviar Isaías, primeiro precisou de purificar a sua língua. Primeiro, Deus precisou de tratar com a impureza da sua língua. Então depois Deus pôde perguntar-lhe, estás pronto? Vais responder a esta chamada. E ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos querem responder sim a Deus? Então vamos à outra parte. Quantos estão dispostos a que Deus purifique a sua língua? Amém? Foi a primeira coisa que Deus faz com Isaías. Então isto pode levar-nos a questionar. O que é que nós temos falado sobre nós mesmos? Sobre os outros, sobre os filhos, sobre a família, sobre o nosso trabalho, sobre o patrão, sobre o marido, a esposa. O que temos nós falado? Vamos ver Provérbios capítulo 13 e versículo 3 a 6. Provérbios 13, 3. Vamos ver só 13, 3. Eu vou dar-vos aqui 3 traduções diferentes. Diz assim, quem guarda... Vamos ler aquela. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. Há uma versão que diz, quem guarda a sua boca preserva a própria vida, mas quem fala demais acaba-se arruinando. Outra versão diz, a pessoa que consegue guardar a sua boca preserva a própria vida. Todavia, quem fala sem refletir acaba-se arruinando. E outra versão diz, quem toma cuidado com o que diz, está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Quantos gostam do livro de Provérbios? Eu vou dar-vos aqui um desafio nesta noite, irmãos. E líderes e mentores, ouçam bem que é para lá nas casas de paz vocês poderem incentivar as pessoas. Leiam o livro de Provérbios. Eu agora arranjei uma Bíblia, não foi agora, já tinha algum tempo, mas ela estava parada. Mas eu tenho uma Bíblia que ela de lado tem aquele espaço para as anotações. Então predispus-me a ler o livro de Provérbios e a anotar aquilo que eu acho que eu preciso de aprender. Amém? Quantos necessitam de aprender? Então leia o livro de Provérbios e vai encontrar lá tantos conselhos práticos para a nossa vida, em tantas áreas. Mas uma delas é esta, veja o que a Bíblia diz. A pessoa que consegue guardar a sua boca, a pessoa que toma cuidado com o que está a dizer, ela protege a própria vida. Mas quem fala demais acaba por destruir-se a si mesmo. Acaba por arruinar a sua própria vida. Quantos querem arruinar-se a si mesmo? Quantos querem arruinar-se a si mesmo? Se quer arruinar-se a si mesmo, não tenha cuidado nenhum com o que diz, diga tudo o que lhe apetecer, tudo o que vem à cabeça e a ruína chega depressa. Mas ninguém quer isso, amém? Queremos vida, amém? Queremos saúde, queremos paz, queremos tranquilidade, queremos gozo. Os irmãos querem? Queremos a vida de Deus em nós. Então, diga comigo, eu preciso de guardar a minha boca e tomar cuidado com o que eu digo. Porque se eu falo demais, acabo por me destruir a mim mesmo.
Através da nossa boca nós podemos até determinar o tempo da nossa própria vida, já viu? Porque diz que quem guarda a boca preserva a vida. Então com a sua própria boca nós podemos arruinar a nossa vida. Mas diga comigo, a minha boca já tem um guarda à porta. Posso ouvir um amém? Vamos ver também só Provérbios capítulo 10 e versículo 19. E eu estou a dar-vos base, amém, para eu poder entrar numa pequena história onde nós vamos aprender um pouco onde é que estes versículos se aplicam. Provérbios 10, 19 diz: quem fala demais acaba pecando, quem é prudente fica de boca fechada. Outra versão diz: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Esta tradução é mais simples e diz: quem fala demais acaba pecando, quem é prudente fica de boca fechada. Outra versão diz: quando se fala demais, é certo que o pecado está presente, mas quem sabe controlar a língua é prudente. Diga comigo, quando se fala demais, é certo que o pecado está presente, mas quem sabe controlar a língua é prudente. Quantos querem ser prudentes? Então controlemos a nossa língua. Quando nós falamos demais, de repente nós podemos já entrar em pecado. Por isso é importante nós sermos prudentes. Não podemos dizer tudo, irmãos. Às vezes, falarmos demais não é sermos sinceros, é sermos imprudentes. Diga comigo, eu sou prudente. Só os prudentes agora. Eu sou prudente, eu também quero dizer, eu sou prudente. Aqueles que não têm a certeza, digam pela fé, eu sou prudente. Aqueles que não têm sido prudentes, declarem nesta noite, eu sou prudente. Amém? Então, para terminar Provérbios 21, 23, diz também uma coisa muito importante, Provérbios 21, 23. O que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Noutra versão diz, quem reflete antes de falar, evita muitos dissabores e sofrimentos. Quantos querem evitar dissabores? Sofrimentos. Então diga assim comigo, preciso de refletir antes de falar. Eu não digo para dizer ao irmão, porque senão vocês dizem, estás a ver, reflete. Não, é para nós mesmos. Diga comigo, eu preciso de refletir, de pensar antes de falar. Quantos gostaram destes conselhos da Bíblia? São conselhos de Provérbios, amém? Eu quero mais uma vez reforçar, leiam Provérbios. Com estes conselhos da Bíblia, nós podemos então agora olhar para a figura da mulher sunamita. E, em pouco tempo, vamos lá a 2 de Reis, capítulo 4 e versículo 16. 2 de Reis, capítulo 4 e versículo 16. Se não houvesse lição, irmãos, aqui, eu já tinha começado por aqui, percebem? Porque, pronto, que era o que estava assim mais presente. Mas glória a Deus que a lição veio, amém? 2 de Reis, capítulo 4 e versículo 16. Então nós temos aí a história de uma mulher muito especial, amém? Esta é uma das mulheres que a Bíblia fala que não tem, ou seja, esta mulher não nos aparece o nome dessa mulher, mas aparece aqui um grande ato de fé que esta mulher tem. A mulher sunamita, esta mulher que está em 2 de Reis capítulo 4, nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 37, os irmãos depois podem ler todo o contexto se quiserem. Esta mulher sunamita era temente a Deus. Se nós lermos um bocadinho para trás, portanto o resto do capítulo 4, nós vamos ver que esta sunamita, esta mulher, foi aquela mulher que viu em Eliseu um homem que transportava a presença de Deus. Diz a Bíblia que ela o via passar, quando ele passava de uma terra para a outra, ele passava junto à sua casa. Até que ela percebeu que aquele homem, aquele profeta de Deus, tinha algo especial. Então, ela falou com o seu marido e na sua própria casa eles construíram um quarto para receber esse profeta, para recebê-lo quando ele estava de viagem, para ele poder descansar ali.
Aquela mulher, ela preparou aquele quarto com toda a sua devoção a Deus também, porque ela reconheceu que aquele homem era um homem de Deus. Amém? A certa altura, quando Eliseu se vai embora, e depois os irmãos podem ir ler no capítulo 4, ele pergunta-lhe o que aquela mulher quer. E Geazi, que era o moço de Eliseu, lembrou que aquela mulher não tem filhos. Então, o que é que Eliseu faz? Eliseu diz àquela mulher que ela, um ano depois, ela teria o seu filho. A Bíblia diz que o seu marido já era velho. Portanto, podemos acreditar que esta mulher desejava ter um filho, mas ao mesmo tempo ela sabia que já era tarde. Portanto, já era um sonho que ela tinha posto de parte. Amém? Mas aquela mulher recebe aquela promessa. E diz a palavra de Deus que um ano depois ela dá à luz o seu menino. Amém? E esta história agora começa quando a mulher sunamita, ou seja, um certo tempo depois, e nós podemos então ler no versículo 16. E ele disse, está a falar de Eliseu: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas à tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Então, a promessa que Eliseu desatou sobre ela aconteceu, amém? No versículo 17, logo a seguir, nós vemos o que aconteceu anos mais tarde, no versículo 18. E crescendo o filho, amém? Estamos aqui noutra fase do tempo. Crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ele a porta e saiu. Nós vamos continuar a ler, mas eu quero que os irmãos possam acompanhar comigo algumas das ações desta mulher sunamita. Primeiro, a mulher sunamita permaneceu com o menino sozinha até ele morrer. Nós vemos isso no versículo 20. Esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia e morreu. Quando morreu, levou o menino para o quarto de Eliseu e deitou-o sobre a cama. Queria que os irmãos observassem esta passagem. Quando a criança morre, a mulher não chama ninguém, certo? Ela não grita por socorro. Não vemos esta mulher desesperada a chamar o marido, a chamar os empregados, a dizer a toda a gente que o menino tinha morrido. Não vemos isso. Ela age com serenidade e com um grande equilíbrio emocional. Ela gera de forma certa as suas emoções e não permite que elas anulem a sua fé. Eu quero dizer, às vezes as nossas palavras pronunciadas, faladas, ou os nossos pensamentos, muitas vezes anulam a nossa fé. Muito provavelmente, se aquela mulher começasse a gritar desesperada, começasse a chamar toda a gente, ela não teria capacidade de manter a sua fé. Posso ouvir um amém? Eu aprecio esta mulher pela sua capacidade grande de equilíbrio emocional. Quantos são pais e mães aqui? Nós podemos saber de perto o que é que seria uma situação destas. Mas ela tem um domínio próprio tal, um equilíbrio emocional tão forte, que ela consegue fazer com que as suas emoções não vençam a sua fé. Quantos já foram traídos pelas suas emoções? Quantos já se foram tramados pelas suas emoções? Quantas vezes as nossas emoções nos sufocam ao ponto de nós não conseguirmos pôr fé sobre um assunto? Posso ouvir um amém? Eu quando falo pela minha experiência também. Quando eu encontro esta mulher, eu encontro um equilíbrio tal que eu digo: Deus, eu quero ser assim. Eu quero que as minhas emoções sejam tão estabilizadas pelo teu poder. Eu quero ser inundada por um dom da fé, que de alguma forma esta mulher também teve ali em operação a dado momento. Quero ter esta forma tão tranquila e ao mesmo tempo tão drástica de dizer:
eu vou permanecer com a minha fé, não importa as circunstâncias. Posso ouvir um amém forte? Às vezes as nossas palavras, então, os nossos pensamentos anulam a nossa fé. Nós olhamos para o problema e começamos a falar dele. Automaticamente a nossa fé se começa a extinguir. Quantos podem dizer que isso é verdade na sua vida? Quando começamos a falar muito do problema, a nossa fé não se segura da mesma forma. Precisamos de ter cuidado com as nossas palavras sobre o momento que nós estamos a viver. As palavras têm poder e quando elas são muitas vezes pronunciadas, nós começamos a acreditar naquilo que estamos a falar e esta passa a ser a nossa realidade. Se você começa a falar muito de uma coisa, ou se começa a falar muito de um problema, de uma situação que está a viver, aquilo torna-se cada vez mais real para si. É ou não é? Aquilo torna-se cada vez mais forte para si. Tão forte que às vezes sufoca. Tão forte que às vezes você não consegue lidar, não consegue que as suas emoções se controlem e que a sua fé esteja mais em cima. Porquê? Porque nós permitimos que as nossas emoções nos afoguem, como eu estava a dizer. Permitimos que as nossas emoções nos atrapalhem a tal ponto que não conseguimos colocar fé. Então nós precisamos ter cuidado com o que falamos e como falamos. Amém? Diga comigo. A pastora falou isso na semana passada, não foi? O que nós falamos, com quem falamos, como falamos, tudo isso importa. A intenção do nosso coração quando falamos. Então, muitas vezes as nossas palavras, ao serem pronunciadas e ditas, elas começam a construir uma realidade. Que às vezes poderia até nem ser assim. Às vezes poderíamos sair daquele problema de outra maneira, mas como estamos a vivenciar aquilo e a falar daquilo, aquilo começa a ser a nossa realidade. Estou a falar algo que os irmãos compreendem ou que podem dizer que isso acontece na sua vida? A mulher sunamita, ela não permitiu isso. Ela não falou, ela não comentou com ninguém o que estava a acontecer. Ela não proporcionou que aquilo que os seus olhos viam e que era o momento que ela estava a viver, que era a morte do seu filho, ela não permitiu que isso se tornasse a realidade para toda a gente à volta dela. Porque ela sabia que quando isso acontecesse, era impossível reverter a situação. Ou seja, ela sabia que quanto mais pessoas soubessem do que tinha acontecido, mais dificilmente ela iria conseguir permanecer com a sua fé. Posso ouvir um amém? Então, a mulher deita o seu filho e parte ao encontro do profeta. Ela calou a sua boca e começa a agir em fé. E eu pergunto-lhe nesta noite, o que é que você faz no meio do problema? Você fala dele ou guarda-o para falar apenas com Deus? Porque aquele profeta representa a presença de Deus. Aquele profeta representa Deus. Escute, com quem é que esta mulher decidiu ir ter? Com o profeta. Ela decide que a única forma de reverter aquela situação, a única pessoa que podia fazer um milagre e trazer o seu filho à vida era a presença de Deus. Então ela faz um trabalho magnífico. Ela cala a sua boca, ela não conta a ninguém. Imagina o que é aquela mãe está a ver o seu filho morto na cama, mas ela controla as suas emoções. Ela olha para Deus, ela sabe que em Deus ela vai encontrar a resposta. Ela sabe que aquele Deus que prometeu é aquele que vai cumprir. Ela sabia que ela não tinha pedido nada a Deus, Deus lhe tinha dado um presente, Deus não lhe ia tirar. Então ela com toda o seu equilíbrio emocional também, ela coloca a sua fé total em ir até ao profeta. Diga comigo, a minha única solução, e você tem que dizer isso assim com muita convicção, a minha única solução na vida, para qualquer problema da minha vida, encontra-se em Jesus de Nazaré. Esse é que me dá a solução para os meus problemas. Esse é que dá a resposta para os meus problemas. Esse é que abre portas que ninguém mais pode fechar. É o meu Cristo. É nele que eu tenho que pôr a minha confiança. É para ele que eu tenho que olhar. E é nele que eu tenho que me derramar. Então esta mulher, ela faz algo tremendo para mim.
Quando o marido, e agora nós podemos ver o versículo 22, e chamou o seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e para que volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse o quê? Diga bem alto. Diga bem mais alto. Quando lhe perguntarem como está o seu problema, diga. Quando perguntarem, então, que cara é essa, diga. Quando diga, então, como é que está aquele assunto, diga. Diga bem alto. Você pode dizer com fé: tudo vai bem. Então, albardou a jumenta e disse ao seu moço: agora escute para ver as ordens que ela dá a este moço. Guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Então veja, quando o marido a questiona do motivo de ir ao profeta, a mulher apenas diz: tudo vai bem. Eu pergunto-lhe: ia tudo bem na vida dela? Ia tudo bem? Não, o seu filho estava morto em casa. Mas ela recusou-se a tomar isso como certo. As palavras dela, tudo vai bem, não eram mentira. Amém? Podíamos olhar e dizer: mentirosa. Não, ela não era mentira. Era a declaração contínua da fé dela. Ela estava a declarar, ela já estava a agir em fé. Tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem. Ela recusou-se a dizer uma palavra que fosse contra o milagre que ela desejava receber. Eu quero perguntar-lhe: quantos querem um milagre na sua vida? De qualquer área. Quem quer milagres? Quem quer milagres? Que palavras saem da sua boca? Na semana passada a pastora disse algo. Ela disse: muitas pessoas estão a declarar a palavra de Deus sobre cura, por exemplo, mas saem daquele momento e já estão a falar mal. Como é que se sustém essa palavra, a palavra da vida? Como é que se sustém com palavras negativas a seguir? Ela não se sustém no seu coração, porque esta palavra não é arte mágica, meu irmão. Ela é a palavra viva e eficaz do Deus Todo-Poderoso. Quando nós a proclamamos com fé, ela faz milagres. Mas se você está a declarar palavras: eu estou curado no nome de Jesus. Jesus levou toda a minha enfermidade. Amém, glória a Deus. Saio do meu aposento. Então, como é que vai? Nem me digas nada, isto está cada vez pior. Então, mas eu estou a declarar pela fé, tudo vai bem. Mas não tem sido nada fácil a luta, não tens noção como é que as coisas são. Se nós dizemos isto constantemente, diga-me, qual é a sua realidade? Eu vou-lhe perguntar: quantas vezes você já teve a experiência de que as suas palavras, elas criam um filme na sua cabeça? Criam uma realidade diante de si. Que às vezes, irmãos, até nem é bem a realidade. É fruto da sua imaginação. Porque as palavras têm esse poder. Com as palavras você pode criar morte ou pode criar vida. O que é que estamos a fazer? Diga: glória a Deus. Isto vai mudar. Já mudou, glória a Deus. Então, as palavras dela não eram mentira, mas eram a declaração contínua da sua fé. Quando algo vai mal na sua vida, na vida dos seus filhos, do seu marido, no seu trabalho, não dê lugar ao diabo através das suas palavras. Tome controle da sua língua, do seu pensamento e conduza-os para a paz e para a vitória. Quer dizer, guarde os seus filhos, recuse-se a falar deles, do seu marido, do trabalho, do chefe, do patrão, do vizinho, das dificuldades, da enfermidade, da doença. Recuse-se a falar. Há um momento, e eu quero dizer-lhe, então vou fingir que tudo está bem. Quero dizer-lhe, há um momento e um lugar onde você pode derramar-se. Sabe onde é? A mulher sunamita sabia onde é que ia abrir o seu coração, junto do profeta. Ela ia abrir o seu coração na presença de Deus. Ela estava ansiosa por chegar àquele lugar, porque todos nós precisamos de um lugar onde derramar nosso coração, sim ou não? Agora não derrama o seu coração com toda a pessoa que encontra pelo caminho. Derrama o seu coração na presença de Deus.
Derrama o seu coração naquele que lhe pode dar a solução para o seu problema. Derrama o seu coração naquele que lhe pode dar vida. Derrama o seu coração naquele que pode fazer uma mudança, que pode mudar aquilo que parecia mau em bom. Com quem vamos derramar o nosso coração? Aquela mulher não queria ir propriamente ao profeta. Desculpem, não era com o profeta e com todas as pessoas que ela encontrasse pelo caminho. Pelo contrário, ela ia focada em apenas derramar o seu coração diante do profeta. Então vejam a ordem dela no versículo 24. Diz, eu até vou ler nós estávamos a ler o versículo 24 que diz: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Diga comigo, guia, anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Noutra tradução, na Bíblia Viva, diz assim: saia depressa, não quero parar em lugar algum, nem mesmo para descansar, só para quando eu mandar. O que é que esta mulher estava a dizer? Vamos, saia depressa, não quero parar. Ela estava a dizer, vimos também nesta tradução, guia, anda, não te detenhas, não pares. Eu não quero parar nem para descansar, só paras quando eu te disser. Vou dar-vos aqui um exemplo. Vocês já ouviram aquela expressão de parar em toda a estação e apiadeiro? Já ouviram essa expressão? Quem é que já ouviu? Aquela pessoa para em toda a estação e apiadeiro. Por exemplo, a minha pequena Eunice está nessa fase. Se bem que, pronto, a gente diz está naquela fase, eu não sei bem quando é que começa e termina, porque nós pais dizemos está naquela fase toda a vida, né? Está naquela fase. Mas ela está naquela fase em que parar em toda a estação e apiadeiro. Então, se uma pessoa vai às compras, comprar 2 coisas, tem que levar 3 carros. Um normal, um para a filha e outro para a filha, né? Aqueles pequeninos. E ela literalmente para em toda a estação e apiadeiro. Ou seja, leva o seu carro e se alguma coisa lhe chama a atenção, põe no carrinho. Se eu tiro, ela tira-se para o chão, porque quer aquilo no carrinho. Se vai para o carrinho da irmã, tem que se pôr também no dela. E aquilo que se fazia em 5 minutos, faz-se em meia hora. Alguém se reconhece nisto? Amém, né? Muitos. A Eunice para em toda a estação e apiadeiro. Esta mulher, ela não queria parar em toda a estação e apiadeiro, porque ela não queria que nada a distraísse. Sabe, quando eu vou às compras com as 2, elas acabam por me distrair, porque em vez de eu comprar 2, já tenho que comprar pelo menos umas 4 ou 5, é para dar para o carrinho de uma e para o carrinho da outra, não é? Seria igual. Se eu ia comprar uma coisa, já compro mais. Ela me distrai, certo? Tira o meu foco, verdade? Isto para dar um exemplo de quê? Esta mulher, ela sentou-se naquele jumento, creio que é isso que diz, e ela disse ao moço, olha, não pares em lugar nenhum. Anda, caminha, eu não quero falar com ninguém. Eu só quero chegar a um lugar. Sabe, nós também muitas vezes, quando estamos a viver um problema, em vez de corrermos para a presença de Deus, paramos em toda a estação e apiadeiro. Distraímos-nos com qualquer coisa que vem, com uma pessoa, com uma conversa, com mais um elemento, com mais uma coisinha, e de repente, quando lá chegássemos à presença de Deus, se conseguirmos lá chegar, já vamos completamente destroçados. Há aqui alguém que tem parado nas estações? Não, irmãos, fico muito feliz por vocês. Mas às vezes eu paro nas estações e nos apiadeiros. A mulher sunamita, ela não queria parar, porque ela não tinha tempo a perder. Ela tinha um problema que ela tinha que resolver rápido. Diga comigo, rápido. E então, ela estava a cuidar das palavras dela. Ela não estava a permitir-se que a boca dela se abrisse para dizer o que quer que fosse. Vejam só, ela queria andar rápido, não vai aparecer uma amiga, ou a senhora costuma ir com ela ao mercado, e ainda lhe pergunta como é que vai o filho, e então, o que é que eu vou dizer? Não dá tempo, é sempre andar, sempre em linha, não estou a ver ninguém, não quero falar com ninguém, porque ela não queria perder a sua fé. Eu estou a dizer nesta noite, cuidado com as estações e apiadeiros onde você para. Você precisa de correr para a presença de Deus. Se ela parasse, se alguém lhe perguntasse como é que ela estava, como é que ia a vida, talvez ela começasse a abrir o coração dela e isso ia perder o seu tempo e perder a sua fé. A mulher sunamita ensina-nos que no meio do problema, sabe qual é a ordem?
Diga comigo: caminhar, avançar, de olhos fixos na presença de Deus. Diga assim: diante do problema, a ordem é simples. Eu tenho que caminhar, eu tenho que avançar, de olhar fixo na presença de Deus. Então foi assim que a mulher sunamita fez. Ela foi com os olhos fixos na presença de Deus, no milagre que Ele vai fazer, e não permitirmos que a nossa fé seja abalada através das nossas palavras. Quantos estão aqui nesta noite e reconhecem que às vezes as nossas próprias palavras afundam a nossa fé? Depois nós vemos que quando Geazi foi ao encontro dela, no versículo 25, partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com o teu marido, vai bem com o teu filho. E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para a retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste e amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Então, quando Geazi foi ao encontro dela, apesar dela estar cada vez mais perto do profeta, ela ainda não abriu a sua boca em relação ao que estava a acontecer. A Geazi, ela respondeu: tudo vai bem. Mas só quando chegou ao profeta é que finalmente se derramou e abraçou os seus pés. Rapidamente o profeta compreendeu o que se passava, então ele enviou Geazi, mas também partiu com a mulher até à casa onde estava o menino. E lá, se os irmãos depois lerem, não queiram dar mais tempo, mas lá o milagre ocorreu, amém? E o profeta entregou o filho vivo à sua mãe, amém? Dê uma salva de palmas a Jesus por isso. Ele é Deus de milagres, amém? Então eu quero dizer-lhe, o profeta representa a presença de Deus. E essa é a pessoa certa para você derramar o seu coração. Lá na presença de Deus você encontra a paz e o perdão. Encontra paz e alegria para perdoar e para ser perdoado. Amém? Salmo 16:11. Podem subir já. Salmo 16:11, por favor, para terminarmos. Diz: tu me farás ou far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. À tua mão direita há delícias perpetuamente. Irmãos, isto é o que nós encontramos na presença de Deus. Na presença de Deus nós encontramos o caminho da vida. Diz ali a vereda da vida. Sabe, quando nós buscamos a presença de Deus, nós encontramos a solução para o nosso problema. Quando nós encontramos a presença de Deus, nós encontramos a vida. Quando encontramos a presença, nós encontramos alegria. Diga comigo: vida, alegria e delícias perpetuamente. Então nós precisamos de buscar ajuda e consolo no lugar certo, na presença de Deus. Então o que é que nós aprendemos com esta mulher? Guarda a sua língua. E lembre-se disto, muitas vezes, e eu vou usar este termo, talvez não seja português, mas muitas vezes nós com as nossas palavras agigantamos os problemas, tornamos-los maiores, porque à medida que nós falamos sobre os problemas, à medida que nós falamos e usamos as nossas palavras da forma incorreta, nós começamos a criar um cenário ainda maior. Então quero dizer-lhe, guarde-se. Guarda a sua vida, guarda a sua família, guarda até os problemas que ela possa estar a viver, como esta mulher que guardou o seu filho. Ele estava morto em casa, mas ela guardou quando o quê? Quando não se permitiu nem a ela nem aos outros que falassem da condição dele. Ela nunca falou: o meu filho está morto. Amém? Ela nunca falou. Também não falo dessa forma. Não diga: o meu filho está acabado, o meu filho é um drogado, o meu filho é isto. Comece a declarar: tudo vai bem. E na presença de Deus o entrega a Ele. Entregue o seu filho, entregue a sua causa na presença de Deus. Esse é o lugar certo onde você encontra vida, onde você encontra paz, onde você encontra alegria, onde você encontra perdão e onde você também encontra a capacidade de perdoar. Porque não temos só, irmãos, que nos peçam perdão, nós às vezes também precisamos de pedir perdão. Às vezes nós não precisamos só de perdoar, nós precisamos também de fazer a nossa parte.
E é só na presença de Deus, se puderem pôr outra vez o Salmo 16, diz que na presença de Deus encontramos a vereda da vida, encontramos o caminho da vida, encontramos alegria na presença de Deus, encontramos delícias, encontramos paz, encontramos gozo, encontramos solução para os nossos problemas, amém? Quantos já encontraram tudo isso na sua presença? Então nós podemos testemunhar, amém? Então eu quero dizer, não fale muito, faça como esta mulher, não fale muito, ore mais. Porque esta mulher, enquanto ela estava, ela disse ao seu moço, caminha sempre em frente, nunca pares. Durante aquele trajeto, irmãos, o que será que ela falou? O que será que ela pensou? O que será que ela clamou? O que talvez você e eu também clamaríamos, não é? Que é, Deus, salva o meu filho, Deus desperta, Deus arranca-o da morte. Ela estava a declarar a sua fé e só assim é que ela se pôde manter. Se ela fosse desesperada pelo caminho e dissesse, ai desgraça, agora é que vai ser, acabou tudo, como é que eu vou contar? Olha, não, a atitude dela, nós não sabemos isso porque a Bíblia não mostra, mas a atitude dela mostra-nos que ela teve uma atitude de fé. Amém? Os irmãos encontram essa fé nesta mulher? Quantos querem dizer tudo vai bem? Então, sabe, nós às vezes falamos muito e colocamos muitas palavras na nossa atmosfera porque nós falamos pouco com Deus. E nós precisamos de ir à presença de Deus. É lá que vamos encontrar outra vez a vida, a alegria e as delícias. Amém? E queria convidar os irmãos agora a ficar de pé. E nesta noite nós estamos a continuar, amém, a falar sobre o poder das palavras. Então com esta mulher nós aprendemos que nós devemos declarar bênção, declarar vida e não permitir que as nossas emoções, como esta mulher fez, abala a nossa fé. Amém? E também aprendemos que precisamos de declarar palavras de bênção sobre nós, sobre os nossos. Amém? Talvez você está aqui nesta noite e em algum momento da sua vida, talvez por ignorância, você já disse coisas que não devia ter dito. Mas também aconteceu o contrário. Você ouviu coisas que não são boas de se ouvir. Então nós precisamos de ir a Deus hoje, pedir perdão por essas palavras que muitas vezes saem da nossa boca de forma precipitada, mas também perdoar a quem disse essas palavras que nos magoaram. E também devemos fazer outra coisa, que é cancelar palavras que nos foram declaradas. Sabe, irmãos, há muitas crianças, ou se calhar hoje adultos, que ouviram coisas muito feias quando eram crianças. Talvez você seja uma dessas pessoas que em criança você ouviu coisas feias e isso marcou quem você é, marcou a sua identidade, marcou até o seu trajeto de vida, marcou até os seus estudos. Talvez você tenha ouvido palavras como és um burro, nunca serás ninguém, nunca vais conseguir vencer, e que nascemos e crescemos a ouvir essas palavras. E isso nós pensamos que não, mas eu quero dizer-lhe, todas as palavras que nós ouvimos, nós acolhemos no nosso coração, e se nós não libertamos e não cancelamos, elas começam a modelar a nossa vida. Nós começamos a agir em conformidade com essas palavras e pior, essas palavras, escute, é a única semente que nós temos para semear. Se a sua semente, a semente que foi plantada em si, foi palavras de maldição, foi palavras de derrota, foi palavras de que você não vale nada, se isso foi o que foi semeado em si, eu pergunto-lhe, o que é que você tem para semear? O que é que você tem para semear nos seus filhos? O que é que você tem para semear nas pessoas à sua volta? Você vai semear aquilo que também está dentro de si. Posso ouvir um amém? Então nós precisamos de quê? De cancelar essas palavras. Porque nós não temos que ficar reféns dessas palavras, amém? Porque nós conhecemos a Cristo e sabemos que se nós vamos a Ele, nós podemos pedir perdão, podemos cancelar, romper com essa maldição e começar algo novo em nós e na nossa posteridade, amém? Posso ouvir um amém? Esta é uma casa de oração, nós estamos a aprender sobre o poder das palavras e também agora vamos orar nesse sentido. Quantos estão comigo hoje? Então, para terminar, eu queria só que me pusessem o Salmo 34, versículo 13, até ao versículo 22.
Salmo 34, 13 ao 22. E vamos terminar só lendo esta passagem. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Seguinte, aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Olha como a Bíblia nos está a instruir. Guardar a nossa língua do mal, não falarmos enganosamente, apartar-nos do mal, fazermos o bem, procurarmos a paz. Procura paz na sua vida, procura paz com os outros e segue-a. Seguinte, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Quantos querem que Deus o livre de todas as suas angústias? Seguimos. Perto está o Senhor. De quem, irmãos? De quem o Senhor está perto? É porque às vezes nós, sem ler a Bíblia, dizemos já muitas coisas. Dizemos, Deus está em todo lugar, Deus responde, Deus sabe tudo, Deus ouve mesmo que eu faça coisas erradas. Deus diz, a Bíblia diz, perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Quem são esses? Quem são os quebrantados? São aqueles que se humilham, são aqueles que pedem perdão, são aqueles que reconhecem o seu fracasso, que reconhecem o seu erro e salvam os contritos de espírito. Seguinte, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Amém? Então, de quem está perto o Senhor? Está perto daqueles que têm um coração quebrantado, um coração contrito. Perto está o Senhor daqueles que dizem, Deus, eu necessito de Ti. Eu ainda não venci tudo, eu ainda estou aqui. Quantos estão aqui? Enquanto você estiver aqui, irmão, nesta terra, você terá sempre muito para aprender com Ele. Amém? Enquanto você estiver aqui nesta terra, você ainda tem muita coisa para mudar.